Olá, sou o Kleber Uchoas, peço que veja meus vídeos até o final, deixa seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Relatos sobrenaturais. Não assista sozinho. Rumo a 10.000 de inscritos. Primeiro relato. Agripino tinha um jeito destrambelhado, teve uma infância terrível, sua mãe o abatia diariamente, mostrava ser cruel ao extremo, o seu pai era um verdadeiro pé de cana. Claro que isso não poderia dar certo, e não deu quando ele tinha 5 anos viu o seu pai lhe deixar para a morte, cirrose, e aos 7 anos viu a sua mãe também partir por uma tal doença de Chagas, sendo o único filho envolto a esse terrível golpe do destino. Foi morar com a sua tia e hoje, com 14 anos, Agripino não vê tanta evolução na sua vida, morando com a sua tia e ficando notório que gradualmente se tornava um capacho dela. Se sentia muito triste e vivia distraído, mas aos gritos de Noemia sempre o despertavam. Agripino, vem logo, seu porqueira, o teu tio está esperando. O jeito que a louca da sua tia chamava, parecia que o distraído estivesse dormindo, mas não, ele já tinha ido à padaria, já tinha feito o café, já tinha limpado 13 gaiolas de passarinho, já tinha lavado o quintal e estava tentando ir ao banheiro, isso porque eram férias escolares, pois em tempo de aula, mesmo depois da escola, tinha as mesmas tarefas diárias. Era um verdadeiro escravo. Coitado, tô indo, tia, tô saindo do banheiro. Agripino, só toma cuidado com essa caixa no corredor para tu não tropeçar. Que caixa? O que foi, Agripino? Caiu de novo, seu tonto. Ele caía com facilidade. Era inacreditável como vivia no mundo da lua. A sua cabeça vivia cheia de galos, mas parecia que o danado tinha ossos de borracha. E droga, cai de novo. Vai, levanta, leva a marmita do teu tio, ele está esperando. Presta atenção na rua, seu porqueira, você está cada vez mais distraído. Parece que está ficando xarope. Assim o distraído pega a marmita e vai para o centro da cidade, onde o seu tio trabalhava na rua arrumando guarda-chuvas. Toma cuidado, hein, Agripino. Tá bom, tia, fica tranquila. Na verdade, não era só a guarda-chuva que ele arrumava. Gordão, o seu tio, arrumava também ingressos ilegais para jogos de futebol. Ele era um cambista respeitado, mas diferente de Noemia, Gordão tratava Agripino com muito carinho. Pena que ele raramente estava em casa. O jovem andava pelas calçadas do centro de Salvador e admirava todas aquelas coisas: roupas, tênis, bonés, coisas que ele tinha de modo precário, pois não podia nem vender balas no sinal. A sua tia pedia para ele fazer tudo para ela. Agripino já estava perto da praça, podia até avistar o seu tio arrumando guarda-chuvas, mas quando ele olhou pro lado, pronto, caiu no chão outra vez. Pronto, é aquele tonto, sobrinho do Gordão. Caramba, bora lá ver o moleque. Lá estava ele no chão outra vez. Vagarosamente ele abre os olhos e vê uma senhora gordinha de cabelos longos com olhar tristeza. Nossa, é o sobrinho da dona Noemia, é mesmo, Luiz? Vem cá ver, não é ó? Sim, é ele mesmo. Agripino disse para a senhora não se preocupar, pois ele caía a todo momento, estava acostumado, não havia motivos para tanta preocupação. Fique tranquila, senhora, estou bem. Todos dizem que tenho ossos de borracha. Achou estranho, pois foi chegando mais e mais gente para ver o tombo. Mas por quê? Era só um tombo. Gente, calma. Eu tô bem, não se preocupem. Já falei, eu levo o tombo a todo momento. Mas obrigado pela preocupação. Ah, caramba. Vocês viram uma marmita? E a nossa, ela deve ter caído longe. Caramba, minha tia vai me matar. O jovem se levanta meio assustado. Não sabia ter tantos conhecidos. Devido à quantidade de gente que tinha ido lhe ajudar, ele andou pela calçada chateado. Tinham perdido a marmita do seu tio e pior, o seu tio nem estava mais na praça. Caramba, ele nunca sai daqui. Estranho, muito estranho. Fiz besteira, não queria ser assim. Dessa vez o tombo foi forte. A minha cabeça não para de doer. Diacho, cadê meu tio?
Que estranho tudo isso. Por um minuto pensei que a praça estava cheia de gente, mas agora não tem ninguém. Agripino ficou no banco da praça chateado. Queria pedir desculpas pelo seu tio. Ele já estava de saco cheio de ser tão destrambelhado. Que coisa chata. Já tô aqui em maior tempão e não aparece ninguém. Nunca vi isso. Queria alguém para conversar. Ele estava na praça em plena luz do dia e ninguém. Não tinha ninguém. Uma cena de filme de terror. Oi. Pode conversar comigo se quiser. Agripino olhou. Coçou os olhos. Olhou novamente. Tornou a coçar mais uma vez e disse: caraca. Dessa vez caí feio. Por alguns segundos achei que o gato falou comigo. Minha tia está certa. Eu tô piorando o dia. Achou. O gato deu um pulo no banco e com a sua cara de deboche falou: tu falou que estava sozinho. Tu tá maluco, tá? Agripino olhou o gato bem de perto e mostrou ser um verdadeiro imbecil. Não é possível. Você é um animal. Olha, eu tô olhando bem nos seus olhos. Se você estiver me ouvindo, felino idiota. Deu uma mordida na pontinha do meu nariz. Definitivamente ele era um tolo aí. Ai. Para, largue o meu nariz, infeliz. Foi tu que pediu, idiota. E tu. Eu só quis ajudar. Seu maluco de pedra. Agora Agripino viu que sim, era um gato siamês marrom claro, que logo foi apelidado de bola de pelo, por estar ligeiramente fora de forma. Diacho você está falando? Mas como é possível? Assim, tu me mata do coração. Não é possível. Só posso estar sonhando. O gato olhou com cara de espanto para Agripino. Botou a patinha no rosto. Falou: ah, já entendi. Você ainda o que é gato? Nada? Deixa para lá. O teu nome é Agripino, né? Vai, cara, se abre comigo. Essa é minha função aqui, sim. Mas como sabe? Função? Tu tens função, é? Vem, meu bom Agripino, vamos dar uma volta na praça. Vou contar tudo. O jovem, mesmo achando aquilo tudo muito estranho, resolveu acompanhar o gato bola de pelo. Me fala. Isso é um sonho. Só pode ser sonho. Primeiro, tu tá falando. Segundo, não tem ninguém na praça. E olha esse silêncio. Olha essa névoa. Pode ser o que você quiser. Sim, pode ser um sonho. Mas vem cá. Tu não olhaste para os dois lados para atravessar a rua, rapaz? Essa avenida é perigosa. Você sabia disso? Não sabia? Bola de pelo. Sou distraído. Mas depois dessa vou mudar. Qualquer hora morro atropelado. O gato olhou nos olhos dele, mas hesitou. Eu mesmo me ferrei nessa avenida. Tia, sim, tia, não tem gente aqui conversando comigo. Ah, mas tu é gato. Gato tem 7 vidas. Mais uma vez o gato olhou para ele, com um olhar sério. Mas dessa vez não hesitou. Meu amigo, não tem não. Pensei ter 7 vidas. Mas não, gato só tem uma. Eu te garanto. Ou é? Sempre ouvi dizer ser, mas deixa pra lá. Me fala de você. O que você faz aqui na praça? Qual é a tua função? Ah, como eu vou te falar? É que geralmente nós fica por um tempo, sabe? Ah, cara, eu não sei mais como te falar. Tu sabes realmente o que aconteceu? O Agripino não era tão tonto quanto pensavam. Com o seu olhar dócil olhou pro gato dizendo: bola de pelo, fique tranquilo, eu já sei o que aconteceu comigo, sabe? Sério? Claro, meu amigo, eu moro. E o gato olhou com espanto para quem tinha acabado de morrer. Ele estava muito conformado. Agripino: caramba, tô espantado. Você é um rapaz evoluído. Mas vem cá, como ficou sabendo que morreu? Tá vendo ali no banco? Aquele senhor e aquela senhora são meus pais. Só em saber que estão aqui, eu já estou feliz. Caramba, que legal. Mas você sabe que ainda não pode ir lá, né? Sei, por enquanto fico aqui com você alertando o povo na hora de atravessar a avenida. Putz, olha lá, bola de pelo, aquela senhora. Senhora não. Não. Putz. Caramba. Vamos lá. Você fala para ela. Tá bom, bola de pelo. Segundo o relato, eu entrei no quarto de El e eu fazia serviços de pintura.
Na verdade eu não era pintor, lambuzava a parede. Mas as pessoas gostavam, e recomendado fui trabalhar em um casarão na cidade vizinha. O serviço era pintar o muro da casa pelo lado de dentro. Confesso que estranhei a confiança que a mulher depositou em mim. Um estranho, o nome da mulher jamais vou esquecer. Lamia. Ela não morava ali no casarão, mas tinha a intenção de se mudar no mês seguinte. Pagou mais de 50% adiantado, e deixou a geladeira cheia de mistura. O combinado foi ficar ali todo o final de semana, sexta-noite até domingo à noite. No seu regresso sexta-feira eu cheguei por volta das 18 horas. Seu esposo, um senhor muito gentil, chamado Jaime, me recebeu com bastante atenção, pediu para ver o contrato, achou que a esposa tinha colocado coisas demais na tarefa, mas eu disse que tudo bem, estava combinado. Fiquei descarregando as ferramentas e ali já vi algo de estranho, mas não com o quarto. Era a preocupação que Jaime mostrava com sua esposa. Olhava para dentro da casa meio envergonhado, até que eu ouvi a voz da mulher conversando com alguém na casa. Rapidamente ele tentou se explicar. Meu Deus do céu, ela vai me fazer passar vergonha mais uma vez. Já não aguento mais isso. Com o semblante tristonho disse que a mulher não estava bem. Algo a perturbava diariamente aos 3 do dia a dia. Senhor, ela vai melhorar. Não sei, seu João, acho que estou perdendo minha mulher, por isso essa reforma é para vender. Aqui as coisas ficam pior para ela. Quando vender vou sair do estado com ela. Jogos ares, novos amigos. Deixar os problemas para trás. Espero que ela melhore. Senhor, vocês formam um belo casal. Muito obrigado. É um homem gentil, e agradeço sua preocupação em não deixar as coisas mais constrangedoras. Se todos fossem como o senhor, o mundo seria melhor. Tiram sarro dela. Eu detesto isso. Tenha fé. As coisas vão melhorar, senhor. Eu creio. Enquanto eu estava ali conversando com o senhor Jaime, ela começou a discutir com alguém, mas não tinha ninguém na casa. Gesticulava de forma incisiva. Estava apavorada. Não, eu não vou deixar ele entrar no quarto. O esposo tratou de levar sua mulher para o carro, tentando não deixar a situação mais complicada. Mas a senhora Lamia, que não parecia tão transtornada quando nos falamos, estava com o semblante medonho, uma coisa pavorosa. Realmente foi tudo muito estranho. Não entre no quarto de Elde. Seu João, não entre, não entre. Se entrar a culpa será toda sua. Era desesperador os gritos da senhora Lamia, e a vergonha do senhor Jaime. Desculpe, seu João, o combinado continua. Domingo eu venho trazer o que estiver faltando, e mais uma vez, mil desculpas. Não se preocupe, senhor, fique em paz. Ela continuava. Não entre no quarto de Elde. Seu João, prometa. Não entre, seu João. Claro, o clima ficou pra lá de esquisito. Eu dizia que não ia entrar, dizia para ela ficar em paz, não adiantava, até que depois de muita gritaria, foram embora. Juro que de início na minha cabeça era apenas uma senhora, um casal com problemas, até porque não tinha ninguém no casarão, muito menos alguém que se chamasse Elde. Dei uma olhada nos serviços em questão, que naquele momento já não era mais o muro por dentro. Descarreguei as ferramentas e fui fritar uns bifes. Lembro que começou a garoar, impedindo minha iniciação nos trabalhos ali na cozinha. Já pude perceber o quão estranha era aquela casa. O fogão, a porta lateral dando para um pequeno corredor com um tanque de cimento no fundo, era idêntico a uma casa que eu conhecia bem. Conhecia muito bem. O que é isso? Esse fogão era um fogão azul, como uma espécie de proteção na frente de cor preta. Era completamente idêntico ao que tinha na casa da minha avó. O corredor com o tanque era assustadoramente igual. Uma alma mais esperta com certeza sairia dali. O lugar já se mostrou hostil na largada, mas eu não era apenas lento nas percepções, era um baita teimoso. A verdade é que meu negacionismo me confrontava, dizendo que era apenas o corredor e o fogão. Era óbvio que era coincidência, mas não era. Lembro que jantei assustado olhando para todos os lados.
O medo era tanto que naquele momento já tinha convicção de estar sendo vigiado. Liguei um velho rádio, não sei vocês, mas o rádio me dava a impressão de estar com alguém. O ambiente, incrivelmente, me dava um pouco de paz, pelo menos era para dar. Mas até o rádio me traiu naquela noite, não acredito. Isso não pode ser coincidência. Logo ela, o que está acontecendo? Logo ela não. Je ne regrette rien. Aquela voz medonha de Edith Piaf sempre me deu medo. Era insana coincidência. Se eu não fosse tão estúpido, tinha ido embora naquele momento. Mas não, já era tarde da noite e sabia que não ia conseguir dormir. Fui me organizar, colocar as lonas no chão, separar as tintas, espátula, lixas, e fiz um pequeno andaime para um pequeno reparo que a estranha mulher tinha incluso nos trabalhos. Mas eu estava irritantemente estúpido naquela noite. Não. Je ne regrette rien. Mais uma vez era a maldita música a me atormentar, mas não do rádio, pois essa eu já tinha desligado. A música vinha da rua, de um carro aleatório. Quem em seu juízo normal escutará tal coisa preso ao banco? Resolvi me iludir e achar que era só coincidência, mesmo com o meu coração batendo mais forte para eu me tocar depois de que tudo parecia calmo a ponto de sequer ouvir os grilos. Nada, me lavei no tanque mesmo e subi para o quarto, mas paralisei no corredor. Lembrei da senhora Lamia, e também lembrei que ela sequer falou qual era o maldito quarto da misteriosa LDA andando bem devagar pelo corredor, que sim, parecia normal, paredes normais, portas normais, cheiro de mofo, normal. A única coisa não normal naquele momento era eu. Ingenuamente achei que pudesse estar sendo levado pela emoção do comportamento da senhora Lamia, e pela impossível coincidência da maldita música francesa. Sem contar o corredor e o fogão familiar do meu passado, não vendo nenhuma contraindicação. Entrei no último quarto, era o maior, reparei que tinha uma janela maior, me dando uma ilusória rota de fuga antes de me deitar em definitivo. Ainda desci na cozinha para pegar uma garrafa de água e procurar uma extensão para ligar um rádio relógio velho, mas que seria bem útil. Silêncio naquela situação era impensável. Fiz minha oração e deitei. O som do rádio misturado com o som dos grilos lá de fora me fizeram cair em um sono pesado. 7h15. O despertador me presenteou com a claridade invadindo o quarto pelas frestas da velha janela. Como um tolo, tive a estúpida certeza de que eu estava influenciado pelo descontrole da senhora Lamia. Abri a janela e tudo estava normal, carros passando na rua, o chato cara do gás, tudo nos conforme. Mas ali no quarto veio o primeiro arrepio, uma foto em cima da penteadeira, uma mulher, linda, vestido azul claro, cabelo negro, curto e com um sorriso tímido no rosto, mas a incredulidade do momento não me deixou raciocinar direito. Só quando saí do quarto senti minhas pernas tremerem como vara verde. Meu Deus do céu, como que eu não vi isso ontem? Era escrito com letras enormes. Quarto DLDA, como se não fosse amedrontador. Todos os quartos tinham as mesmas palavras. Que desgraça é essa? Então ela não estava mentindo. Olha que loucura, tinham escritas por quase todo o corredor. Mas por mais bizarro que poderia ser, eu, como um completo idiota, ainda estava com a cabeça na obra. Qualquer pessoa trataria de sair daquele lugar o mais rápido possível. Hoje penso que estava destinado a passar pelas aflições que passei, aflições que começariam de forma descomunal quando ao descer. Decidi ir até a padaria mais próxima para comprar um maço de cigarro. Que porcaria é essa? Meu Deus, o que é isso? Era o nada. Eu saí do portão e não havia nada. Era o verdadeiro lugar nenhum. Uma névoa branca não muito densa, podendo ver o nada ao longe. E é estranho até para descrever. Saí, andei, dei uma volta inteira pelo casarão, e só tinha ele. Mais nada. Meu Deus, eu moro em... Só pode ser. Que porcaria. O que aconteceu? Não entendo. Quando estava refletindo e tendo a certeza de que estava morto,
uma voz falou em meu ouvido. Uma voz calma que demorei a reconhecer que era a maldita mulher que me chamou para o maldito serviço. Você não está morto, seu João. Está vivo, bem vivo. Eu e meu marido não fomos totalmente honestos com o Senhor, mas posso garantir que no domingo levo o dinheiro que falta, e sua vida volta ao normal. Que dinheiro, mulher? Que isso? Que lugar é esse? Eu olhei da janela, estava tudo normal e agora não existe nada. Como? Isso parece uma folha branca com um ponto no meio. O ponto é o casarão. Que maluquice é essa? Vai ser difícil de explicar, mas vou tentar. Naquele momento me deparei com a história mais inacreditável que alguém poderia contar. A verdade é que a senhora Lamia era também a senhora LDA, mas de outro plano, dimensão, mundo. Qualquer um desses nomes cabe. Disse que em algum momento da humanidade essa barreira entre os mundos foi rompida, e ao longo dos tempos existe essa interação entre os mundos sem nenhum dano físico. É simplesmente o outro plano que desenvolveu de forma parecida, mas não igual. Ela disse que não havia nada de sombrio, apenas diferente, e eu não precisava acreditar. Eu estava vivenciando tudo. Aquilo explicava o sumiço de muitas pessoas pelo mundo. Ela também disse que era uma honraria eu reformar a passagem. Na verdade, aquele casarão da rua Maria Jordânia 87 era um dos poucos portais no Brasil. Disse que tinha outros, mas que era em alto mar, em cavernas ou matas fechadas. Ela até acreditava que em um casarão que já foi uma alcaia indígena, era único no mundo. Enfim, eu fiquei tão maravilhado com aquilo, que aos poucos ali, no imenso branco, comecei a ouvir carros, pessoas, sirene de ambulância, tudo, mas ela pediu para eu entrar, o que seria o mais correto. Eu não fazia parte daquele lugar. Eu aceitei e entrei, indo diretamente para o quarto, para a janela. Eu queria ver o que estava vivendo, e foi para lá de surreal, um plano, ou mundo, como queiram, que percebi diferença apenas na escrita. Mesmo a janela sendo bem afastada, não pude entender a escrita. Eu ali, maravilhado com tudo aquilo, fui inesperadamente interpelado pela dona da obra, não a senhora Lamia, mas a senhora LDA, que, como muitos contratantes, se mostrou bem grossa, até incomodada com a minha presença. O senhor está ficando sem tempo. Domingo eles vêm buscar o senhor. Espero que não fique o dia todo nessa maldita janela, seu João. Opa, desculpe. Não vou ficar não. A senhora pode ficar em paz. Vou cumprir o que prometi. Sou profissional assim. Espero, seu João. E assim, desta forma completamente insana, fiz o meu serviço. E dentro dos muros do casarão podia ouvir falas interessantíssimas. Sim, nossa língua. Eu até poderia estar enganado a respeito da escrita. Não perguntei para a senhora do casarão, pois, se tudo, por mais fantástico que fosse, até o domingo à tarde, horas antes de partir, senti medo. A cada minuto a mulher aparecia na janela, talvez para impor autoridade, mas na última hora, passou a aparecer e com uma espécie de túnica da cor da noite. Foi estranho. Ela estava agindo normalmente. Perguntei se estava bom o serviço, pois já ia lavar as ferramentas, mas ela nada dizia, apenas olhava de forma estática. E foi assim. No horário combinado o casal retornou, elogiou o serviço e me pagou bem mais do que o combinado. Bem mais. Um dinheiro que pude me manter por um bom tempo. Entrei na picape sem o casal sequer olhar para a mulher. Eu já sabia que era fingimento. A insanidade inicial da senhora Lamia, e a mulher não teria que aprovar. O marido respondeu de forma seca que não, que eles que tinham me contratado já perto de casa. Envolto a um clima tão silencioso dentro da picape que me fez entender que alguma coisa não estava nos conforme. Então fiz mais uma pergunta. Então, tenho que guardar segredo sobre tudo isso? A resposta não foi seca, mas juro que seria bem melhor. Foi irônica, medonha, cruel. Não precisa guardar segredo. Logo, essa parede será quebrada. O tempo do lado de cá está quase no fim. Chegamos, senhor João. Mais uma vez,
Muito obrigado, tchau, seu João. Muito obrigado, me deixaram na porta de casa e partiram. Uma experiência estranha, insólita e ao mesmo tempo incrível. Estes 3 dias jamais saíram da minha cabeça. 24,25 e 26 de agosto de 1990. Conto de João Damasceno Filho. Se vocês gostaram dos relatos, peço que compartilhe, assim meu canal irá ser visto e reconhecido. Relatos enviados por um inscrito no canal. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita, volte sempre.